da gravação. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, especialmente, claro, para os que estão aqui em tempo real assistindo essa aula no sabadão. É um prazer recepcioná-los aqui no projeto Pensar Contábil da PUC Minas. O meu nome é Pilar Coutinho. A minha origem é no direito, mas eu já leciono aqui no curso de contábeis, acho eu, há uns 6, 7 anos, já me perdi. E a minha área é o tributário. Eu comecei, na verdade, no empresarial e migrei para o tributário, que são áreas muito próximas do contábil, né? E, portanto, tenho uma vivência contábil prática, e venho aqui compartilhá-la. E também nesse curso acabo também trazendo algo que boa parte dos contadores vai conviver próximo com juristas, advogados, consultores, departamentos jurídicos. Então acaba que a gente saber conversar uns com os outros é realmente importante. Bom, feita essa brevíssima introdução, vou começar aqui. é, Vou começar a fechar a porta, porque meu filho está gritando. Deixa eu fechar a porta e já volto. Bom, comecei fechando a porta e vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre, sobre a limitação e também a deslimitação da responsabilidade do sócio, né? Como falei, o notebook LM, que foi a tecnologia que eu utilizei para fazer o slide, fez imagens muito bonitas, mas deixou tudo muito dramático. A ilusão do CNPJ e a fortaleza real. Como a contabilidade consultiva e o direito societário fazem a verdadeira proteção do patrimônio do sócio. A primeira coisa que eu quero falar é que, embora essa expressão a ilusão do CNPJ seja um pouco dramática, a verdade é que na prática a gente vê que os sócios às vezes acham que podem fazer qualquer coisa no CNPJ e porque por haver, especialmente na sociedade limitada e na sociedade anônima, uma restrição legal à responsabilidade patrimonial dos sócios, que isso não os atinge. E a verdade é que isso não é bem assim. Primeiro, que mesmo quando tudo está ok, ele já tem algum tipo de responsabilidade. E segundo que, é, a depender do que fazem, essa proteção deixa de existir. E isso varia um pouco com o ramo do direito que a gente está trabalhando. Então, se a gente está trabalhando com questão trabalhista, a proteção do CNPJ é muito menor do que se a gente estiver trabalhando com o direito societário. Então, no direito societário, que eu estou trabalhando teoricamente com a relação entre dois iguais que resolveram constituir uma sociedade, no caso da sociedade limitada, ou no caso da sociedade anônima com um poder muito pulverizado, eu tenho uma relação de proteção dos sócios maior. Quando eu estou trabalhando com uma relação que é presumidamente de poder, a relação entre a sociedade e o trabalhador, essa proteção do CNPJ é menor, tá? No direito ambiental, hoje em dia, dependendo do que se faz, também existe uma restrição dessa proteção do sócio, pela existência da pessoa jurídica, né? E esse contexto é muito importante para que vocês, primeiro, guardem que constituir PJ não significa não atingir patrimônio do sócio ou mesmo a pessoa do sócio. Por exemplo, se o sócio usar PJ para cometer crimes, obviamente, eventualmente esse sócio será responsabilizado na pessoa física. No direito societário e tributário, que são os que a gente vai focar aqui hoje,
a proteção do sócio, de fato, aumenta muito, tá? Então, essa fortaleza, essa proteção dos sócios aumenta muito se a gente fizer uma contabilidade adequada, tá? Portanto, a função aqui do contador na construção, no amadurecimento das demonstrações contábeis, dos balancetes, na gestão das atas, que muitas vezes são os contadores que fazem, fica realmente importada. Não gera fortaleza, tá? Tem que ser bem sincero, que não gera fortaleza, porque existem situações que a contabilidade pode estar impecável, não é? Mas a depender do que os sócios fizeram, isso não o salvará. Mas uma contabilidade adequada, realista, refletindo os fatos econômicos, etc., tende a mitigar o risco de se atingir o patrimônio dos sócios, notadamente, né, em casos de direito societário, de direito civil, relação com fornecedores e a relação até com o fisco. Por motivos óbvios, como já falei, a minha principal expertise é o tributário. É, nós vamos dar bastante exemplo de direito tributário também. Pessoal, claro até aqui? Tranquilo até aqui? Questões até aqui? Beleza? Ótimo. Segui. Bom, então, a gente vê que os empresários muitas vezes acreditam que aquilo que a gente estudou nos outros nossos Licença, encontros, Pilar, te que o interromper aqui. registro na junta comercial cria uma barreira intransponível que protege o CPF. Isso não é verdade. Isso não é verdade em várias camadas e eu vou comentar essas camadas com vocês ao longo do tempo. Primeiro, e aí quem está fazendo o eixo 1 e já fez ou está fazendo o microfundamento de bases legais constitucionais do crédito tributário, a gente já vê que a proteção que o CNPJ dá, que a Constituição da PJ dá, e vou fazer aqui duas distinções, né? O CNPJ não é dado só para pessoas jurídicas, vocês já aprenderam isso. Na legislação brasileira, às vezes se dá o CNPJ aquele que é equiparado a empresário. Já vou passar para a dúvida daqui um segundo. Então, em primeiro lugar, nem todo tipo de sociedade limita a responsabilidade dos sócios pela dívida da sociedade. Eu me lembro exatamente quando estava no curso de Direito e o professor começou a explicar que isso me deu um nó, né? O que é sociedade limitada, responsabilidade limitada, TTT, e para mim, na época, foi muito difícil de concretizar, talvez porque eu venho de família de servidor público e de professor. Bom, mas o que queria se dizer ali é o seguinte: eu tenho a pessoa física e a pessoa física, né, inventa uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica não existe, ela é uma ficção. É uma ficção que produz muitos efeitos e as ficções podem produzir muitos efeitos. Mas você não pega a pessoa, a pessoa jurídica e abraça ela, leva ela para passear, dá uma volta com ela, né? Não existe isso. Bom, a pessoa jurídica, ela pode criar alguma barreira para que se atinja o sócio, ou pode não criar nenhuma. Isso vai depender do tipo societário. Os dois tipos societários que a gente vai ver mais quando a gente está trabalhando com atividade empresária, com a empresa, que é o que vocês vão enfrentar com mais frequência, gera algum tipo de barreira, tá? E depois só que eu posso atingir o sócio. Então, na sociedade limitada e na sociedade anônima, a gente tem essa proteção antes de atingir o sócio. No entanto, a depender do que acontece, essa proteção vai desaparecendo. A depender do que acontece, impactos tributários também vão acontecendo na esfera da pessoa física em relação a condutas da sociedade. A gente vai falar disso também. Alguém queria levantar uma pergunta?
Não, tinha uma mãozinha. Mãozinha estava levantada. Assistiu? Ótimo. Então, eu devo já ter respondido É a que não tá pergunta, tá? projetando. É a Quênia? Não tá projetando. Não está apresentando? Ah, parou aqui, caiu então. Se cair de novo. Opa, peraí, apresentei a coisa errada. Janela. Pronto. É, mas, enfim, esse slide que parou de apresentar é justamente o que eu acabei de dizer, primeiro, né, em camadas. Nem todo tipo societário implica em limitação da responsabilidade do sócio pelas dívidas da sociedade. E ainda que eu tenha um tipo de sociedade que faz a divisão muito concreta da responsabilidade do sócio em relação à responsabilidade da sociedade por dívidas, a depender do que acontecer, essa, essa distinção cai. Tá? Isso depende um pouco do ramo do direito, o que precisa acontecer. Em alguns ramos é mais fácil, em outros é menos fácil. Mas tem uma coisa que afeta muito isso tudo, que é quando a contabilidade desrespeita o princípio da entidade, né? O princípio da entidade é o princípio segundo o qual é, a gente tem que, né, tratar de maneira diferente as dívidas da sociedade, as obrigações da sociedade, o patrimônio da sociedade e da pessoa física. Quando isso tudo se mistura, tá? Quando isso tudo se mistura, o resultado disso é abrir espaço para que os bens da sociedade comecem a responder pelas dívidas do sócio. Então, a regra de ouro, de acordo com o princípio da entidade, é que patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio dos sócios. Isso está tanto no direito societário quanto na contabilidade, mas, né, a realidade concreta é que isso tudo costuma se misturar, né? E esse erro fatal pode ter implicações lá no societário e também costuma ter implicações lá no direito tributário. Eu vou comentar alguns impactos daqui a pouco. Essa resolução aqui é a resolução original dessa divisão. Hoje já tem novas resoluções tratando do assunto, essa aqui não está mais vigente, mas o princípio continua a ser o mesmo. Bom, tudo muito bonito na teoria, da teoria, mas na hora que a gente vai para a vida real, o sócio vai querer colocar, porque ele depois vai deduzir não sei o quê. É, agora que acabou isenção da distribuição de lucros, vai ter sócio querendo meter despesa da escola do filho na pessoa jurídica. É, os, os sócios, especialmente quando envolve algum benefício lícito ou ilícito tributário, tendem a misturar, querer misturar a coisa toda, né? E tem várias maneiras. Quer ver uma maneira? O sócio está apertado de dinheiro. Aí ele vira para você e fala assim, o contador, eu vou tirar o dinheiro aqui e você contabiliza como empréstimo. Só que empréstimo, gente, envolve obrigação de pagar, né? Empréstimo não é
doação. E às vezes ele quer falar empréstimo porque não tem como distribuir lucros, porque a sociedade não está tendo lucro, ou porque no contrato social determina que ele vai ter X% de lucro, outro sócio vai ter tantos por cento de lucro, e isso seria quebrar as regras do contrato social. Então, sendo muito realista, se vocês pegam a legislação, se vocês pegam as orientações contábeis, isso tudo deve acontecer de maneira separada, respeitando o princípio da entidade. É, se vocês pegam a vida real, a vida real, ela é caótica, tá? Eu tive um caso uma vez, que depois deu dissolução de sociedade, etc., que o cara, ele era casado, e ele e a esposa trabalhavam, ele era o mais experiente, eles tinham uma diferença de idade grande. Bom, ela descobriu que ele estava traindo ele, foi uma confusão, e aí ela resolveu, não, aí ele fugiu para a gente não achar ele para dar andamento no processo de divórcio, e que na hora que nós fomos ver, ele tinha comprado 15 câmeras para dar conta da sociedade, deduzindo os lucros. Câmeras pequeninas? Alguém chuta? Alguém aí maluco quer pensar aí como os malucos? Bom, antes de ir para outro país, para a gente não citá-lo para dar andamento no processo, que ela tinha direito a recebimento de lucros, né? Porque ela era sócia e não estava recebendo. Tinha direito à dissolução da sociedade, porque era sócio da sociedade e não estava recebendo, que queria receber a parte pertinente, mas também, antes disso, na conta da sociedade, ele colocou microcâmeras que ele espalhou na casa inteira da mulher da qual ele estava se divorciando, porque a havia atraído com Deus e o mundo, para observar, para ligar para ela e falar assim com ela quando ela estava com uma camisola. Nossa, eu estou com uma saudade de você quando você estava usando aquela camisola, né? Bom, isso tudo só para contar que existe uma imensa diferença entre é, a determinação legal de respeito do princípio da entidade, separação patrimonial do sócio da sociedade e a realidade. Bom, no direito isso acontece mais, né, vocês da contábil são pessoas mais pé no chão, do geral, mais práticas. O povo do direito, quando você explica essa diferença entre a norma e a realidade, eles ficam muito indignados. Eu sempre falo com eles que norma não é força da gravidade. As leis que a gente não escapa são as leis da física. E as da biologia também, né? As leis do homem nós podemos escapar. Mas quando escapamos das leis dos homens, nós abrimos espaço para sanções e consequências, não é? Então, se eu sistematicamente estou misturando o patrimônio do sócio com o da empresa, alguém pode alegar que essa pessoa jurídica, na verdade, já não existe, que você deixou de utilizar a ficção. E como você deixou de utilizar a ficção, agora o seu patrimônio pessoal se confundiu com o patrimônio da empresa, de maneira que o seu patrimônio responde pelas dívidas da empresa. Então, notem, eu criei uma ficção que tem que seguir o princípio da entidade. E isso me dá uma proteção em algum grau. E aí eu fui lá e falei, olha aqui, eu estou fingindo que tem essa proteção, mas por baixo aqui eu estou misturando tudo. Então, em termos jurídicos, você abre espaço para um fornecedor, alguém que você deve ir ao judiciário e falar assim, olha, de fato, essa PJ não tem condições de me pagar, mas essa pessoa aí, na verdade, desviou o patrimônio da sociedade
para as suas contas pessoais. E por quê? Porque aqui eu tenho uma mistura, olha aqui, nos balanços, etc. O princípio de identidade não estava a ser respeitado, portanto, aquela casa na praia maravilhosa que ele comprou pode ser penhorada para fins de exigência da dívida. Ok até aqui? Gente, me dá pelo menos um joinha assim, ó. Era lindo se aparecessem todos de pijama no sábado de manhã. A gente fizesse uma festa do pijama no sábado de manhã. Mas se não vamos fazer festa do pijama, pelo menos um joinha. Eu preciso saber aqui, ó. Eu achei que a Júlia, a Júlia, o Michael e o João iam aderir à nossa festa do pijama do sábado de manhã. Ó, Ana Paula aderiu também, deu joinha à minha proposta. Bom, na esfera tributária, né, eu começo lá, né? Depois vocês vão aprender, eu vou trabalhar agora sem ser com a empresa do Simples. Vou pegar uma empresa no lucro real, tá? Uma empresa no lucro real, as despesas necessárias da empresa são abatidas da receita, estou simplificando muito, para fins de apuração do lucro, ou seja, a despesa que a empresa faz diminui o lucro e, portanto, diminui o imposto. Mas aí, de repente, a gente começa a ver lá que tem cartão corporativo na farmácia, né? A pessoa está lá. Vamos pôr aí, a pessoa não comprou um analgésico. Vamos pensar que a pessoa está lá comprando Monjaro, vitamina C. Eu não sei se os meninos aí já estão chegando na idade de passar vitamina C, um pacotinho de vitamina C. Deus me livre, o pacotinho da vitamina C, né? Vamos pegar no pé da mulherada só, não. Tá lá comprando os creminhos anti-calvície, não é? E, portanto, a gente está tendo despesas que não deveriam estar no cartão corporativo da sociedade e, portanto, abrimos espaço para um ônus da prova de desrespeito ao princípio da entidade e revisão do imposto de renda que foi pago, porque esse imposto de renda foi pago a menor, né, num valor inferior ao valor que deveria ter sido recolhido. Pessoal, a professora Josmari chegou aqui, nossa coordenadora. Não sei se ela vai querer fazer cumprimentos, um oi, um olá. É, o Felipe também levantou a mão. Vamos lá, Felipe? E a questão de contrato de mútuo? Por exemplo, quando você estava comentando aquela parte que uma empresa, o sócio está precisando de dinheiro, ele não tem de onde tirar, ele começa a fazer vários contratos de mútuo para Uhum. fazer esse empréstimo legal, vamos colocar assim, né? Ilegal, mas legal, vamos colocar assim. Esses empréstimos de mútuo dão brecha no Esses processo? empréstimos de mútuo, vamos supor, né? Um empréstimo, não mútuo, né? Ele tem que, em tese, ser lastreado em um documento. Uhum. Ele tem que, em tese, gerar restituição. Portanto, passado um tempo, se isso não for restituído à empresa, né, a gente vai ter impactos na esfera da empresa, mas também na esfera da pessoa física, porque isso pode ser considerado distribuição disfarçada de lucros. Você chamou de empréstimo que, na verdade, era um pagamento de um lucro. Podia, porque às vezes não podia, né? Porque uma empresa não pode distribuir lucros que não existem, não é? Isso tem a ver também com a qualidade da demonstração contábil e da apuração do tributo. E agora, né, se a gente falar de distribuição disfarçada de lucros, a gente tem um outro problema, que é agora lucro A não é multa de mais 5%, isento. Não é mais isento. É claro que depende 10%, do aliás. valor, né? A gente tem um valor mensal,
mas a depender do valor, isso também teria que ser tributado na pessoa física. Então, a gente tem aí uma série de elementos que tem que ser considerados, mas sim, esses problemas que eu estou levantando se aplicam também a empréstimos falsos, vamos dizer Uhum. assim. Entre PJ tem outras discussões interessantes. Se uma PJ empresta para outra e não paga, né, isso virou uma doação, né? E se virou uma doação, qual que vai ser o enquadramento tributário? Isso é receita, então, entrou no caixa dela recurso. Então, tem uma série de potenciais efeitos e discussões tributárias quando você tem um empréstimo condiz com a realidade. Tá, depois, nos slides, a gente fala um pouquinho mais de coerência entre a demonstração contábil, os contratos e documentos que lastreiam a demonstração, e na esfera tributária, o lucro fiscal, ele é uma decorrência do lucro contábil ajustado. Então, a gente pega o lucro contábil, tem coisa que o fisco aceita, tem coisa que o fisco não aceita, mas, portanto, a base é o lucro contábil, e, portanto, distorções no lucro contábil têm efeitos também no lucro tributário e, portanto, podem gerar ajustes, podem gerar tributação. Ok? Ok. Bom, eu já comentei que o grau da limitação da responsabilidade do sócio depende do tipo de sociedade. Não vou falar de todos, para lá no material de bases legais constitucionais dos negócios, a gente aprofunda um pouco mais nessa divisão, mas os principais tipos societários para a sociedade limitada e a sociedade anônima, mesmo quando está tudo bem, a contabilidade está correta, a apuração de tributo está correta, não sei o que. Aliás, já no início, quando ainda não deu tempo de fazer nada errado, a responsabilidade do sócio já é diferente. Então, de início, mesmo sem nenhuma coisa excepcional, na sociedade limitada, a responsabilidade do sócio é pelo valor da cota. Mas todos respondem solidariamente pela integralização do total do capital social. Vou explicar isso aqui, tá? Daqui a pouquinho. E a sociedade anônima, a responsabilidade é pelo preço da ação. Tá? Do sócio, do administrador é um pouquinho diferente. Bom, exemplificando, aqui dentro da sociedade limitada, eu e a Mônica vamos constituir uma empresa, uma PJ, e vamos integralizar o capital social com 100 mil, ou seja, o que é integralizar o capital social? Nós vamos colocar na empresa do nosso bolso ou patrimônio, se dependendo, pode integralizar com bens, um valor para que a empresa ganhe corpo. Como eu falei, a PJ ela é uma ficção. Sendo a PJ uma ficção, o que dá corpo à PJ são as pessoas, obviamente, mas também ela passar a ter um patrimônio próprio. Então, integralizar o capital social nada mais é do que quando os sócios, ou alguém a ser sócio, pega uma parte do seu patrimônio, que pode ser em dinheiro ou em bens, dependendo do tipo societário, e entrega para a PJ para que ela ganhe corpo, aquela ficção fique mais concreta. Bom, e aí, né, eu tenho aqui Pilar, e eu vou entrar com 70 mil. E eu tenho aqui eu tinha falado que era a Mônica, por quê? Porque ando lendo muita historinha da turma da Mônica para o meu filho. 30 mil, tá? E aí, no dia 1,
a gente colocou na conta da PJ, eu e a Mônica, eu coloquei 30 mil, ou 30 mil, não, para a gente não confundir. Eu coloquei 15 mil e a Mônica colocou 5 mil. O que que acontece? A nossa responsabilidade, em tese, é exclusiva das cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, todos respondem para que esses 100 mil passam a fazer parte do patrimônio da empresa. Se nós colocamos aqui 15 mil e 5 mil, isso significa que nós duas ainda devemos 50 mil para a empresa, porque aqui só tem 20 mil dos. Ah, não, 100 mil, né? De onde que eu tirei 70? Então, aqui tem 20 mil, então nós duas ainda devemos 80 mil. Respondemos solidariamente pela integralização do capital social. No momento 2, está tudo integralizado. Nós duas já colocamos lá na conta do banco da empresa os 70 mil e os 30 mil. A partir desse momento, se não ocorrer nenhuma das hipóteses que a gente desconsidera a pessoa jurídica, que a gente atribui responsabilidade pessoal do sócio, ou seja, se não acontecerem, se a gente não fizer confusão patrimonial, a partir desse momento, se a gente tiver uma dívida de 180 mil, já colocado isso tudo no banco, eu vou dever, né? O que que vai acontecer? A minha responsabilidade se refere ao risco de eu perder esses 70 mil e a da Mônica, o risco dela perder os 30 mil, ou seja, o valor da nossa cota societária. Isso se não acontecer nada excepcional. E na sociedade anônima? Na sociedade anônima, não sei se alguém já foi corajoso o suficiente, eu, depois de minha idade, fui, de comprar uns R$ 300 de ações. Fui muito pouco corajosa, mas tenho dinheiro em ações, não sei exatamente quanto, mas vamos pôr aí que eu comprei R$ 1.000 em ações. E essa sociedade aqui tem 2 milhões em bolsa de valores, tá? Aí, essa sociedade aqui, ó, é uma sociedade shopping. Eu comprei aqui uma sociedade que gera shopping, e aí lá na pandemia, isso aqui passou a valer R$ 100. Se eu fiquei desesperada e vendi, né? Eu perdi aqui R$ 900. O meu patrimônio é justamente esses R$ 1.000, e esses R$ 1.000 respondem. Aí vamos imaginar que essa empresa quebra. Essa empresa quebra. A princípio, o sócio é bem diferente para o administrador na sociedade anônima. O sócio perde o quanto? R$ 1.000. Tá? Por isso, inclusive, se um dia vocês forem investir em ações, façam a gentileza de não investir muitas ações de uma empresa só, em proporção ao próprio patrimônio. Pessoal, ok até aqui? Ok, Belezinha? vamos apresentando. Sim. Ótimo. Então, continuemos. Bom, mas coisas excepcionais, como eu já comentei com vocês, podem acontecer. Né? Quanto? Aí ó, temos sintomas, a lei nos traz sintomas de confusão patrimonial. Uma delas é aquilo que eu falei, né? Diz respeito ao princípio da entidade. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigação do sócio. De repente, o carro da empresa vai parar no nome do sócio. O computador, não sei o que, TTT,
está na casa dele. As coisas não estão sendo escritas, a escrituração não vai ficando idônea e rigorosa, tá? Esse conjunto de sintomas, e pode variar, aqui eu estou falando de Código Civil, pode variar um pouquinho, como já falei, com o ramo do direito com que estamos trabalhando, pode levar essa situação dramática que está aqui na imagem, da fortaleza se desintegrar e chegarmos ao patrimônio dos sócios. Inclusive, uma vez eu participei de uma banca de do mestrado, em que vocês vão descobrir que as empresas que operam no Simples Nacional, como elas não têm que fazer muitas coisas por fiscais na área tributária, porque é simplificado, muitas vezes a parte delas, das obrigações contábeis, das demonstrações contábeis, deixa extremamente a desejar. Não sei se tem alguém aí que já trabalha com a empresa do Simples, eu imagino que sim, estatisticamente, né, já deve ter alguém. Você chega assim, a qualidade da informação contábil deles é horrorosa. E isso tudo, né, gente, nós temos dentro do Simples, né, empresa que fatura R$ 8.000, R$ 9.000 por mês, né, aí tem o MEI, etc. Mas temos empresas imensas, né, com faturamentos expressivos dentro do Simples e cuja qualidade da demonstração contábil é horrorosa. Essa confusão patrimonial é frequente. E o resultado disso tudo é uma grande vulnerabilidade a casos de confusão patrimonial e de se atingir o patrimônio pessoal do sócio. Se alguém tiver algum caso para contar, pode levantar a mão que é agora. Se não tiver, tá tudo bem também. Garanto que nos anos de curso de contábeis de vocês vão acabar ganhando alguns exemplos para contar. E isso é muito ruim, né? É ruim porque gera essa vulnerabilidade para os sócios, mas também tem outros efeitos práticos, que é, por exemplo, é muito difícil avaliar uma empresa no Simples Nacional, uma empresa, aliás, não só no Simples, mas uma empresa em que o princípio da entidade não é respeitado, porque você não consegue enxergar de fato a situação patrimonial daquela empresa. Bom, eu já tinha comentado, a gente tem ramos do direito com menor ou maior energia, né, não, energia não, maior ou menor restrição em termos de atingir o patrimônio do sócio. Dessa maneira, a gente tem, de um lado, o direito civil, o direito tributário, que pede mais prova de abuso, de fraude, de desvio de finalidade, ou seja, da empresa não está sendo utilizada para as funções para a qual ela foi criada, de patrimonial. Então, a gente tem que ter algum ônus da prova contra a empresa. No tributário, eu adianto que em algumas situações essa confusão ela é presumida, tá? E temos a teoria menor, né? No caso da teoria menor, o que a gente vai dizer é que a gente tem uma maior facilidade de se atingir o CPF do sócio. Uma vez eu peguei, esse caso não foi pessoal, não, mas foi um caso que eu atuei, eu peguei um Uber para falar que o restaurante ia muito bem, mas que ele não soube fazer gestão, fazia retirada sempre que queria, retirada não correspondente ao lucro efetivo da sociedade,
etc. E aí veio a pandemia, ele quebrou, e aí, gente, as dívidas todas foram para o patrimônio dele, e se eu não me engano, eu acho que eu conversei com ele ano passado, pandemia terminou mais ou menos em 2020, né? Ele já estava aí há 4, 5 anos, trabalho super, não era o trabalho original dele, para poder limpar o nome dele, porque o patrimônio pessoal dele havia sido atingido especialmente por dívidas trabalhistas. Bom, a gente já comentou isso no encontro anterior, por isso eu não vou aprofundar muito, mas uma das principais formas de você é, que a tributação, a tributação, perdão, a responsabilidade patrimonial, que também abrange a tributação, atinja a pessoa do sócio, é o tal de baixar a porta e abandonar o CNPJ, tá? É, existe um procedimento para você fazer a dissolução regular da sociedade. Esse procedimento é extremamente importante, geralmente com uma grande participação do contador. Por quê? Por que esse procedimento é importante? Porque você faz a liquidação do passivo, você vê quem você está devendo, você paga quem você está devendo, você vê o que tem de patrimônio da empresa, o pertinente, etc., para atender ao fato de que a empresa é uma que anda no mundo. E, portanto, a empresa não é só de interesse do fornecedor, do trabalhador, ela é de interesse do adquirente, uma série de pessoas que têm interesse, e, portanto, é necessário fazer a liquidação, ou seja, verificar o que há de patrimônio, há de dívidas, etc., antes de sair fundando uma empresa. E essa dissolução irregular tende a ser uma das principais causas na maior parte dos campos do direito em que atrás da responsabilidade automática do sócio. Na área tributária, eu não sei quantas vezes eu peguei execução fiscal para se atingir o patrimônio do sócio, especialmente o sócio gerente, tá? Outra coisa que é importante a gente falar, embora hoje eu não vou aprofundar isso, é que as hipóteses de atingir o patrimônio pessoal dos sócios, elas são diferentes para o patrimônio do sócio não administrador, e do sócio administrador. Por óbvio, o sócio administrador tem mais responsabilidade, tem mais hipóteses de burlar essa ficção, o princípio da entidade, e, portanto, as regras de situação que podemos chegar ao patrimônio do sócio administrador são mais amplas do que as regras e situações em que podemos chegar ao patrimônio do sócio não gerente, o sócio não administrador. Bom, o resultado, isso é que eu acho que vocês vão agora sair apavorados, especialmente quem está começando, pensando assim, ai meu Deus, então as demonstrações as demonstrações contábeis, elas são mais importantes ainda do que eu contar, analisação não, nos livros contábeis, especialmente os iniciais, eu tenho certeza que vocês estão lendo muitos livros, porque a gente hoje em dia lê muitos livros, fala-se muito na relevância das demonstrações contábeis para os sócios e para investidores, né, etc. Mas vocês têm lá os usuários das demonstrações contábeis, né? E um dos usuários muito importantes da demonstrações contábeis, sem dúvida, são os credores, a quem aquela empresa
deve, né? Se eu vou fazer um empréstimo para uma empresa, eu vou querer saber da demonstração contábil dela, né? Se eu vou investir numa empresa, né, investidor eu já falei, mas se eu vou vender a prazo para uma empresa, eu posso querer saber da demonstração contábil dela para ter certeza que ela tem condições de me fazer a entrega esperada, né? Contrário, se eu vou receber a prazo daquela empresa, perdão. Bom, mas a verdade é que lançamento contábil, dentro do princípio da veracidade, né, dos princípios das demonstrações contábeis, tem que ter governança e lastro documental. Tá? Vocês vão certamente estudar isso mais em encontros. Eu acho que vocês já estão estudando isso. A gente falou no nosso último encontro da relevância da ata de reunião. Bom, no tributário, essa coerência entre o lançamento contábil e governança, ela é fundamental, tá? Por que que ela é fundamental? Porque, como eu já falei, o tributário parte das informações contábeis para a apuração dos tributos. As informações contábeis não são verídicas, não é igual. No tributário, às vezes, tem alguns ajustes das informações iniciais, mas se elas não são verídicas, eu posso ter alteração na tributação. E aí, o CARF, que não é famoso igual a STF, STJ, é até bom que não seja tão famoso, porque tem menos polêmica, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é um órgão para quem tiver interesse no fiscal, muito importante conhecer as decisões deles, né? Mas ele diz, contrato social regular, contabilidade sozinha não prova a realidade dos fatos, ela é indicativa da realidade dos fatos. Esse lançamento contábil aqui, ele tem que ter lastro documental e lastro real. Então, voltando aqui à pergunta, foi do Felipe? Acho que foi do Felipe, do mútuo. Né? Então, aí o sócio fala assim: não, beleza, eu já não eu pego o empréstimo, não pretendo pagar, mas faço um contratinho de empréstimo. Num contrato de empréstimo, você tem que declarar lá a sua intenção de pagar. Né? Eu vou pagar X em X, né? Depois vou pagar mais X. Então, numa autuação, o fisco pode chegar e falar assim: ok, beleza, você está aqui me apresentando esse documento que indica que você fez um mútuo, mas cadê aqui qualquer comprovante de pagamento em relação a esse mútuo? Tá? Tem uma área, vocês vão estudar bem mais para frente do fiscal, que é de preço de transferência, que eu particularmente hoje trabalho muito com ela, que tem uma coisa que é mais do que isso. Que você, enfim, estou simplificando, tá, gente? Quem trabalha em preço de transferência vai saber que eu tô simplificando muito, mas que vai saber o seguinte: o Felipe tem condições de pagar esse contrato esse empréstimo da maneira como ele declarou que ele iria pagar, né? Então, não tem outros pontos para serem verificados. Claro que no cotidiano de uma contabilidade não é viável ficar indo a esse grau de minúcia em relação a todas as operações, mas é só para que vocês tenham tamanho da dimensão do que a gente pode estar lidando, especialmente quando a gente está trabalhando com empresas de grande escala. Bom, dentro de lastro documental, a gente tem aí essa base ideal, que é a separação de finança de pessoa física e empresarial. Não se consegue fazer sempre isso, não se consegue convencer sempre o empresário, mas esse aqui seria o ideal. É possível, inclusive, que o empresário crie uma empresa cujo objeto é a gestão patrimonial da família, né? Aí é outra história, né? Mas se eu estou com uma empresa cuja função
vender, deduzindo o aluguel da. Eu estou lá deduzindo o financiamento da minha casa, tem alguma coisa errada aí, né? Depois, a gente tem a contabilidade regular, que deve refletir também a conciliação bancária. Isso tudo vai se refletir na DRE, com sua memória de cálculo e os contratos que eventualmente fundamentam esse processo todo. Quando for necessário, e a gente já discutiu essa questão das atas no último encontro, a gente vai ter aí uma imensa relevância das atas de deliberação societária. Eu até acho que postei um texto meu em que eu falo que essas atas de deliberação têm que demonstrar a realidade dos fatos. Dentro da perspectiva da governança fundamental, os documentos vão demonstrar que. Não, eu vou um passo atrás. Então, dentro disso, a gente chega. A empresa teve lucro? A empresa teve prejuízo? Se houver lucro, eu vou ter uma ata de deliberação societária decidindo sobre a distribuição dos lucros. O fluxo financeiro, né, ele é coerente com tudo isso que desenhou no papel? Tem sentido? É coerente? E aí, se houver distribuição coerente, tende a estar tudo ok. Por conseguinte, essa contabilidade consultiva que a gente está comentando na conta. Ai, gente, meu compartilhamento não para de cair. Dessa coerência entre o direito societário e a contabilidade consultiva, né, a existência de prova daquilo que foi informado na contabilidade consultiva, que tende a gerar, sem tanto drama, né, que, como eu falei, o LM Notebook foi muito marqueteiro, mas tende a gerar uma maior blindagem. Não existe blindagem patrimonial absoluta, no sentido de que em nenhuma situação o patrimônio dos sócios poderá ser atingido, tá? Pode ser uma boa blindagem, uma má blindagem, pode ser que vai cair no judiciário, a coisa se enrola muitos anos, mas não é possível prometer uma blindagem patrimonial absoluta, ainda que todas as peças dessa engrenagem funcionem. Mas se todas as peças dessa engrenagem funcionarem, a gente tende a estar trabalhando com um cenário melhor em termos de proteção patrimonial do sócio. Pode falar, João. Pilar, você falou Não sobre estou te ouvindo, mas vi sua mão. Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo agora. Ah, tá. Você falou sobre a questão do empréstimo, uns 2 slides atrás. Eu queria te perguntar se quando você categoriza essa retirada como empréstimo, Pode perguntar. igual o Felipe comentou há pouco tempo atrás, você pode depois categorizar como distribuição, igual você falou que deveria ser? A pessoa tira o dinheiro e considera Gente, como tá empréstimo. picando para mim ou tá picando? Tá picando para mim ou tá picando para todo mundo? Acho que só pra Pra você, todo mundo, Pilar. hein? Eu ouvi. Eu não tô ouvindo bem, não. Eu tô escutando bem aqui. Eu Acho que ouvia a sua bem a conexão Ana Paula e o Maicon. Eu só não ouvi bem o João.
Ô, João, mas eu acho que eu peguei a sua pergunta. Se você está perguntando se esse empréstimo que não tem lastro, se ele encaixa como distribuição de lucros, é isso? Se depois, eventualmente, ele pode ser recategorizado como distribuição de lucros. Ele pode ser recategorizado como distribuição de lucros, e sendo categorizado como distribuição de lucros, hoje a gente trabalha com cenário de potencial tributação, Uhum. né, na esfera da pessoa física. Tá, entendi. Ahn, Só uma observação, sua conexão está muito instável, na verdade. Então vou trocar para o celular a internet. Um segundo, gente. Vou cair antes de voltar. Voltei, meus caros, voltei. Será que era por isso que a minha apresentação estava caindo? Iremos descobrir agora. É, voltamos. Bom, e portanto, a gente tem aqui sugestões. Não é? Caiu de novo, que inferno. Eu tenho aqui uma tabela para vocês de sugestões de construção de documentação que ajuda a evitar problemas, tá? Aqui, como falei, é a inteligência artificial é muito dramática, não tem defesa impenetrável, não, tem mitigação de riscos. Contrato social atualizado, claro, de prolabore e distribuição desproporcional de lucros. Eu vou voltar nisso aqui no próximo slide. Não inclusão de despesas pessoais na empresa. Boa sorte para a gente convencer os empresários disso, mas tendem a. Prolabore formalizado, vou voltar a isso daqui a pouco também. Fechamento contábil periódico rigoroso, com coerência, né, entre realidade e forma. E registro das deliberações sociais, atas que reflitam efetivamente as discussões que aconteceram. Também já falei disso em encontros anteriores. Bom, como a gente começa a perceber, um dos problemas significativos da gente estar trabalhando com o cenário que a gente está é distribuição de lucros quando não deveria acontecer, tá? E isso pode também ter um outro efeito, que é, vamos imaginar que eu sou um sócio e eu quero receber por mês 60 mil reais, tá? 60 mil reais. Então, eu sou um sócio e minha expectativa é receber 60 mil reais. Bom, primeiro a empresa tem que ter dado 60, cota de distribuição de lucro, 60 mil reais. Vamos supor que ela deu, eu poderia receber 60 mil reais. Mas, além de eu ser sócio, eu sou administrador, eu trabalho na sociedade, eu faço uma gestão, etc. A Receita Federal já tem o entendimento de que se você é um sócio que também trabalha para a empresa, você não pode receber só distribuição de lucros. Mesmo com o fim da isenção, a verdade é que a tributação da distribuição de lucros antes era isenta, mas agora ainda é mais branda do que a tributação do trabalho. Portanto,
quisessem receber em distribuição de lucros, né? Porque por causa da ausência de tributação. Você também tem que receber um prolabore, tá? E esse prolabore, ele se sujeita a uma tributação, inclusive, mais agressiva do que a tributação atual da distribuição de lucros. Então, a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, distribuir lucros quando eles existam, e além disso, a gente tem que considerar esse sócio, além do lucro, vai receber um prolabore. O prolabore entra, né, na demonstração de resultados antes da distribuição de lucros, vai ser depois do prolabore. E, além disso, em cima do prolabore pago, nós temos obrigações tributárias tanto para a PJ quanto para a pessoa física. Ok até aqui? Ok? Beleza. Bom, a gente visto uma evolução aí de decisões administrativas no sentido de que não é possível uma retirada única para o sócio que preste serviços à empresa, ou seja, ele administra, mas também sócio que preste serviço pela empresa, por meio da empresa. E, portanto, se ele presta serviço por meio da empresa, ele também tem que receber um valor pertinente ao pagamento do seu trabalho, né? Bom, caminhando para a nossa finalização de hoje, a gente tem que considerar que a contabilidade consultiva, ela é um hábito que gera uma proteção. A gente vai encontrar restrições dos empresários. No entanto, para garantir a sustentabilidade da empresa e diminuir o risco futuro de passivos tributários, trabalhistas, etc., essa coerência do princípio da entidade e da qualidade da informação contábil é fundamental, inclusive na fase da dissolução da sociedade. Meus caros, alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Não? Ô, Pilar, eu só não ouvi a hora que o João Gomes fez o João Lemes fez aquela pergunta, estava naquela oscilação da internet, eu não ouvi a tua resposta. Ah, tá. O João perguntou se empréstimo pode virar distribuição de lucros, né? Se o informado em empréstimos pode ser considerado distribuição de lucros. E a minha resposta é que sim. A Receita Federal pode olhar para essa operação declarada como empréstimo e reclassificá-la como distribuição de lucro com os impactos potenciais em relação a isso, em termos tributários, ok? Ok, obrigada. Ana Paula? Nada? Gente, então é isso por hoje. Em breve nos encontraremos demais. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido claros. Eu tenho a dizer que achei os meus slides visualmente bonitos, mas muito dramáticos. Não sei se voltarei a usar, mas certamente divertidos.
no que estava no que estava no que estava no que estava lá. Eu realmente não tenho habilidade de design, jamais conseguiria criar as imagens, mas fiquei me sentindo um pouquinho. É porque ele não cria a imagem, você pode alterar o texto, né? Você dá o texto e ele cria, faz ajuste do texto e faz a novela. Mas é bom, eu vou aprendendo a usar a tecnologia e vou contando para vocês o que eu estou descobrindo dela. Então, vou para a minha próxima aula, que eu tenho mais uma. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, com Deus. Obrigada. Obrigada, bom fim de semana. Bom final de semana, gente. Obrigado, Renato. Feliz Dia das Mães.